Esse segundo conjunto de joias, né, que era composto aí por um relógio Chopard, mais caneta, anel, abotoadura, tudo isso valendo mais de 1 milhão, né, se fosse uma cotação atual do dólar. Esse segundo conjunto acabou entrando, né, também de maneira ilegal, mas entrou, e o Bolsonaro o havia incorporado ao seu acervo pessoal, né? Então, vamos começar a falar de notícia. Ivan, tem essa notícia eu vou colocar até manchete aqui, que você vai ver. Conta pra gente essa história aqui. O que houve aí? Bom, Miguel, é mais um relato aí desmentindo a versão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de que ela não sabia nada sobre o caso das joias, né? Como a gente já explorou bastante aqui no jornal, né? Houve aquele caso do primeiro conjunto de joias enviado pelo governo da Arábia Saudita ao governo brasileiro, que entrou no Brasil de maneira ilegal e por isso foi parado na Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, aquele conjunto de 16,5 milhões, e houve um segundo conjunto que acabou entrando, né? Ele entrou na comitiva do ex-ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque. Esse segundo conjunto de joias, né, que era composto aí por um relógio Chopard, mais caneta, anel, abotoadura, tudo isso valendo mais de 1 milhão, né, se fosse uma cotação atual do dólar. Esse segundo conjunto acabou entrando, né, também de maneira ilegal, mas entrou, e o Bolsonaro o havia incorporado ao seu acervo pessoal, né? Até então a Michele estava relatando que não tinha conhecimento dessas joias, etc. Acontece que agora, em depoimento à Polícia Federal, uma servidora do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, que é um órgão ligado ao Palácio do Planalto, que faz essa catalogação de presentes de autoridades, né, relatou que a Michele Bolsonaro recebeu, sim, em mãos esse segundo conjunto de joias e que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro teria verificado esse conjunto e o incorporou ao seu acervo pessoal. Lembrando que esse conjunto foi devolvido depois que a história veio à tona, né? O TCU emitiu despachos pedindo a incorporação dessas joias ao patrimônio do Estado, tal como deveria ser, e esse conjunto foi entregue numa agência da Caixa Econômica Federal, conforme havia determinado o Tribunal de Contas da União. Mas isso só foi feito porque a história foi descoberta e porque há inquérito na Polícia Federal e porque o TCU emitiu esse despacho, porque senão eles estariam, essas joias ainda estariam incorporadas ao acervo pessoal do Bolsonaro, coisa que é ilegal, porque presentes com este valor devem ser incorporados aí ao patrimônio da União. Mas há um inquérito da Polícia Federal que vem apurando esse caso, o Bolsonaro, inclusive, já foi convocado a prestar depoimento, e foi no âmbito deste inquérito da Polícia Federal que esta servidora do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica relatou que a Michele Bolsonaro recebeu da comitiva do Bento Albuquerque este segundo conjunto de joias em mãos, e que o próprio Bolsonaro entrou em contato também com esse segundo conjunto de joias, que até então estava incorporado de forma legal no patrimônio pessoal do Bolsonaro. Em resumo, a história é essa, Miguel. Esse inquérito ainda está em curso, né? Esse inquérito da Polícia Federal. O Bolsonaro já foi ouvido uma vez, ele deve ser chamado para depor de novo, e é no âmbito desse inquérito que essa servidora deu esse depoimento que desmente totalmente a Michele Bolsonaro, aquela versão de que ela nunca teria entrado em contato com essas joias e que sequer saberia. É exatamente o contrário, ela sabia, não só sabia como receber em mãos, Miguel, Yara e Azenha. Azenha? É absolutamente constrangedor, porque ela mentiu descaradamente, né, Miguel? Ela sempre disse que não sabia nada sobre joias, que não tinha relação nenhuma, que eu não era presente para ela, que não tinha relação com isso. Ela ter recebido em mãos as joias fica numa situação muito constrangedora. A Michele agora não penetra na bolha deles, né? Isso é uma coisa incrível, viu? Não penetra na bolha deles, porque eu ouço agora no rádio, direto à TV Câmara, e você vê os discursos dos bolsonaristas, são as maiores aberrações. Um deles disse, que eu estou repetindo agora, Miguel,
Um deles disse agora há pouco o seguinte: a fala do Lula deu um grande prejuízo de 50 bilhões de reais, 10 mil empregos, porque a Ucrânia desistiu de investir, não sei quanto que ia investir no Brasil. Eles estão com essa narrativa. Narrativa. Eles criam uma fake news. Eles falam Ucrânia. Isso, a Ucrânia. A Ucrânia faria um investimento no Brasil e desistiu. Era um investimento de 50 bilhões de reais que criaria 10 mil empregos. Aí o deputado do PT que foi responder falou: eu não sei disso, eu sei que o Lula foi para a China e conseguiu 300 bilhões em investimentos para o Brasil, etc. e tal. Quer dizer, eles levam o debate assim, você vai fazer o quê com fake news, né? E é uma produção diária disso, entende? Então você gasta todo o seu tempo debatendo isso. Infelizmente, a política brasileira está reduzida a isso. O que me chamou a atenção, primeiro quero dar boa tarde aqui para o pessoal da comunidade, Ivan, Miguel, Azenha, foi a fala da Michele, né, explicando. Ela quase deu uma de Bolsonaro, ela estava bem, tipo Siri na lata, sabe? Assim, no limite para ofender um jornalista, porque não gostou do questionamento. Chegou, inclusive, a chamar um colega de desinformado, porque perguntaram, mas onde estão as joias? Porque contradiz tudo que ela disse, né? Vocês estão muito desinformados. Está na Caixa Econômica Federal. Aí a menina insiste, a repórter insiste, eu vi aquele conjunto de joias rosé. Aí a repórter ainda insiste, são aqueles masculinos? Que tem um terço, uma abotoadura, bem irritada, sabe, assim, no limite do bolsonarismo raiz aí, de como lidar com a imprensa. E aí me chama a atenção o contraponto com a Janja, né, que tem sido tão atacada nos últimos dias por ter atravessado a rua para comprar uma gravata para o marido. É a nossa mídia liberal. Pois é, só para complementar essa notícia, eu acabo de ver que saiu faz uma horinha aqui no jornal O Globo, que a Michele foi questionada agora, né, sobre esse relato da servidora. Ela confirmou que recebeu aí esse conjunto de joias no Palácio da Alvorada, mas ainda questionou, disse, o que eu tenho a ver com isso? Afinal, o conjunto de joias era masculino. Então, ela disse que não tem nada a ver com isso, porque o conjunto de joias não era feminino. Aí, olha só a fala que ela faz aqui. Abre aspas para Michele. Essas joias chegaram no Alvorada, foram as joias masculinas, tanto que as joias continuam apreendidas e essa da Alvorada está na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? Foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Trata-se de um lote da Cororo Rosé, que foi isso que a Yara citou agora, um lote masculino. Um terço, um relógio, abotoaduras e uma caneta. Mas é interessante porque ela fala, foi tudo feito dentro dos trâmites e está na Caixa Econômica Federal. Só que só está na Caixa Econômica Federal porque o TCU determinou que essas joias fossem entregues à Caixa Econômica Federal após a história vir à tona. Senão, não estaria na Caixa Econômica Federal, estaria ainda incorporada ao patrimônio pessoal da família Bolsonaro, né? E ela ainda fala, o que eu tenho a ver com isso, né? Tem a ver que ela recebeu as joias, né? Só isso. Só isso é a relação, só essa é a relação dela com as joias, né? Enfim.